é um tema que com certeza é do interesse do ser humano no presente momento. Nós vamos falar aqui sobre ansiedade. Primeira pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Você é um homem, uma mulher ansiosa? A ansiedade, ela é de Deus ou ela é do diabo? Ou a ansiedade, ela faz parte da queda? O ser humano caiu e a ansiedade é inerente já à queda. Então, quando nós olhamos para a ansiedade, um tema extremamente atual, nós estamos no início do século 21 e alguns dizem que o tema desse século é depressão. Mas do século 20, o grande tema, o que assolou o coração humano foi a ansiedade. E nesse tempo de pandemia, esse tempo confinado, em isolamento, a ansiedade tem tomado conta de muitos corações, inclusive do coração de cristãos, inclusive em corações de homens e mulheres de Deus. E com a ansiedade vem o medo, vem a falta de confiança, vem a fobia, vem o pavor. E talvez conceituando o que é ansiedade, e eu não tenho a menor pretensão aqui de trazer um estudo exaustivo e profundo ao ponto de falar tudo sobre ansiedade, mas eu quero poder olhar de forma geral o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Será que a Bíblia diz algo sobre ansiedade? Então, conceituando, o que é ansiedade é a ideia da preocupação demasiada, onde há uma ocupação prévia com aquilo que se anseia, com o que se deseja, com o que se pretende. E algumas pessoas, devido à sua ansiedade, não conseguem fazer uma boa prova, não conseguem pensar direito, não conseguem dormir bem, se afundam em remédios e a vida vai escorrendo pelos dedos e perdendo grandes oportunidades por causa da ansiedade. E nesse tempo de pandemia, não é tempo de ansiedade em nenhum momento da nossa vida. Nós que podemos confiar em Deus. Então eu quero poder interagir com você. E eu vou falar aqui alguns assuntos da Bíblia. Em determinados momentos eu não vou falar qual é o versículo. E será estilo espadas para o ar, onde você vai poder digitar aí no chat aonde fica esse versículo. Vamos tentar fazer essa interação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, há muitos anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, a Bíblia já lá em Gênesis falava de ansiedade. Não é um tema atual. A ansiedade, ela faz parte do ser humano caído, que ele quer ocupar o seu coração com outras coisas e não com o pensamento e a adoração a Deus. Lá em Gênesis capítulo 42, versículo 21, a ansiedade mostra nos irmãos de José pela culpa que eles têm e gera neles uma angústia. Já ali em Levítico, nós temos Levítico 26, verso 36, a ansiedade como fruto de desobediência. Então nós temos a ansiedade presente nos livros da lei. Um pouquinho mais à frente, nos livros históricos, a gente vê Ana ansiosa para ter um filho em profunda aflição. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 16. Represente a palavra de ansiedade. A ansiedade também nos livros de sabedoria, nos livros dos profetas, por exemplo, em Isaías capítulo 8, verso 22. A angústia, as trevas geram ansiedade. Em Ezequiel, capítulo 4, verso 16, Ezequiel capítulo 12, verso 18, Ezequiel capítulo 12, verso 19. A ansiedade como fruto de alguém que não tem um sustento, não tem o que comer, e uma violência que o cerca. Então, a ansiedade faz parte do ser humano caído. E como é que nós, cristãos, nós lidamos com a ansiedade? Vimos algumas referências no Antigo Testamento. E eu quero também poder olhar algumas no Novo Testamento. Mas como base para o nosso estudo aqui, até porque nós vamos ter um tempo de oração,
eu quero ler Filipenses capítulo 4, o verso 6 e também o verso 7. Filipenses 4, 6 e 7. Abriu aí? Vamos juntos. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós poderíamos ler desde o versículo 2 até o versículo 7, mas como o nosso tema específico é sobre ansiedade, o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está encarcerado, está escrevendo uma carta de alegria, de confiança em Deus, e ele trata sobre esse assunto que o Antigo Testamento já estava tratando desde a queda do homem, presente em toda a narrativa bíblica. E ele diz para mim e para você: não ande ansioso, não ande ansiosa, não tente preconceber uma ideia, uma preocupação que não é a ocupação de adoração a Deus, porque tem a ver com os desejos e o anseio do coração humano. E ele diz: não ande ansioso por aquilo, pelo trabalho, pelo que você vai comer, ou pelo dia de amanhã. Não, ele engloba tudo. Não ande ansioso de coisa alguma. Nada, em nenhum momento, deve ser a tônica da nossa vida a ansiedade. Ainda que você lute contra isso, a Bíblia diz que o que eu tenho que fazer? Eu não devo andar ansioso de coisa alguma, mas em tudo, porém, eu tenho que fazer Deus conhecer os meus anseios, as minhas necessidades, as minhas preocupações, ainda que Ele já saiba, mas isso me expõe diante de Deus. Então que sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas, as suas petições, a sua oração, e nisso tudo com um tempero muito gracioso da gratidão, com ações de graças, porque se o coração é ansioso e não tem paz, e rouba a alegria, e rouba a satisfação em Deus, tem um Deus que nos ouve, que nos atende, que merece a nossa gratidão, e Ele concede a sua paz, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a ansiedade bater, eu tenho que desfrutar da paz de Deus no meu coração e na minha mente. Talvez o nosso coração vai palpitar, quer sair pela boca por causa da ansiedade. Existem pessoas assim. Seria uma falta de confiança em Deus, ou um excesso de confiança no seu braço forte, olhar para as circunstâncias e falar: eu confio no dinheiro, eu confio no trabalho, eu confio naquela pessoa. Então a ansiedade é um tema presente aqui nesse texto, e eu acredito que a ansiedade é uma porta aberta para outros males, para a depressão, para a opressão, para a fobia, para a insônia. Então é talvez em querer tratar esse assunto que a Bíblia vai na raiz da questão, que é o nosso coração. É o coração, ela vai guardar o seu coração, a paz de Deus e a sua mente. É um tema muito presente. Há duas referências aqui nos Salmos que fala sobre a ansiedade. Qual é o salmo que tem essa palavra sobre a ansiedade, os desejos, né? E qual é o provérbio que fala que a ansiedade é horrível, mas no lugar da ansiedade ela tem que ter uma boa palavra? Então dá uma pesquisada nisso aí, pensa um pouquinho. 1 de Pedro também fala, ele fala que nós devemos lançar sobre Deus, sobre Ele, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado do nosso coração. Nós temos já no Sermão do Monte também,
Se você sabe esse texto aí, é um texto clássico sobre ansiedade no Sermão do Monte, que fala que nós não devemos andar ansiosas, por aquilo que a gente vai comer, por aquilo que a gente vai beber, porque o Senhor tem cuidado até das aves, dos passarinhos, que dirá cuidar dos seres humanos, dos seus filhos. Eu tenho que estar ansioso por aquilo que eu vou vestir, de forma alguma. Olha os lírios do campo, olha como Deus, de um dia para a noite, Ele tem cuidado. Homem de pequena fé. Que texto é esse? Então a gente olha de forma maravilhosa. Nós não precisamos nutrir o nosso coração com a ansiedade. Mas nós podemos nutrir o nosso coração, mesmo em tempo de pandemia, de dificuldade, com a confiança em Deus. A preocupação do nosso coração a cada novo amanhecer é a confiança em Deus, é o descanso em Deus, é a paz em Deus. Também em Lucas, fala algo maravilhoso, que é: qual é o ser humano que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, 1 centímetro, quem sabe, da sua altura? Quem pode fazer isso? As mulheres podem fazer isso. Ela bota um salto aqui, ela aumenta lá alguns centímetros consideravelmente. Mas tira o salto. Quem pode fazer isso? E falar, agora eu vou aumentar 1 centímetro, vou diminuir. Quem pode dizer, eu vou viver tantos anos da minha vida, tantos meses ainda para frente, tantos dias para frente? Quem pode fazer isso? Nós não temos esse poder, nós não sabemos. Então a palavra de Deus está recheada de versículos falando, e essa expressão, a nossa Bíblia Almeida Revista Atualizada, ansiedade, ansioso, ansiosamente, para que a gente possa olhar o que a palavra de Deus diz. O pessoal está colocando aí, Brian? Joia, eu quero parar um pouquinho aqui e interagir com você. O Brian vai me informar aqui, talvez em Salmo, em Provérbio, 1 de Pedro, Mateus, Lucas, o texto que eu me referi, porque isso vai alimentar o nosso coração nesse momento. E aí, Brian, o que tem aí de novidade para nós? Mandaram Salmo 121. Perfeito. Mateus 6. Mateus 6, olha aí, Aí, Mateus 6. Provérbios 12, 25. Perfeito. Então vamos por etapas aí, vamos lá. Mandaram bastante aqui. Salmo 121, que versículo? Só mandou Salmo 121. Porque já foi pregado aqui na igreja, de fato, a gente eleva os nossos olhos para Deus e Ele é quem nos guarda. Amém. O próximo? Mateus 6. Mateus 6, gente, é esse texto clássico do Sermão do Monte, onde Jesus está falando aqui para que a gente não ande ansioso de coisa alguma, como diz em Filipenses capítulo 4, verso 6. Destaco aqui, Mateus capítulo 6, o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que maravilha. Olhe para as aves do campo e tal. Aí o verso 27 que eu comentei, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí a ideia de nós olharmos para os lírios do campo, nós não temos essa capacidade. Por mais que a gente ande ansioso quanto ao que vestir, ao vestuário, olha para os lírios do campo. Verso 30 ao final diz, homem de pequena fé. Final do verso 32, o vosso Pai Celeste sabe do que você necessita. Ele sabe, e você deve buscar em primeiro lugar, habitar o seu coração, fazer habitar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Para que se inquietar, verso 34, com o dia da manhã? Cada dia é um dia, cada dia. O que mais, Brian? O pessoal falou aí. Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Essa é a citação de ansiedade no livro de Provérbios. Eu quero ler aqui, Provérbios 12, 25. Diz assim a palavra de Deus: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E nessa noite você está recebendo
uma boa palavra. Mais alguém falou alguma coisa? Sim, a Norma mandou também, 1 Pedro 5,7. Perfeito, esse texto tem tudo a ver também com Filipenses 4:6. Eu quero ler aqui, amados irmãos. 1 Pedro 5:7. Talvez você saiba decorado também. Que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. E também o que eu mencionei do Salmo 38, o verso 9. Salmo 38, verso 9. Diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. A minha ansiedade não te é oculta. Ele sabe dos nossos desejos, sabe também das nossas ansiedades e preocupações. Mais alguém falou algo aí? A Norma mandou também, Mateus 6,34. Joia. Sim, Mateus 6,34. Mandei aqui, li a ideia de não se inquietar, né? Não precisa ficar inquieto. Isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois Perfeito. amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Perfeito, perfeito. Aí a Rita mandou Hebreus 13:6. Hebreus 13:6. Amém. Vamos ler aqui. Você está aí aberto? Lê aí para nós. Tá aberto aqui. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O que me poderá fazer o homem? Nós vamos confiar em Deus. Então, nós temos aqui mais alguém? Tem, mandaram aqui, Apocalipse 21:4. Ei, que benção, preguei esse texto aqui no domingo, 21:4, né? Isso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mais alguém? Só. Amém. Ainda não Um outro texto muito especial também é em Lucas, capítulo 12. E aí a ideia é onde aparece ansiosidade. 12:22. Lucas 12:22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí um paralelo aqui com Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, né? E o verso 25 aqui também diz, de Lucas 12: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui, em próprio Lucas 12, tem algo, não tem a palavra aqui, ansiosidade, mas é algo fantástico, fantástico, fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vem aqui comigo. Aqueles que são carecas vão ter maior facilidade para responder essa pergunta. Mas a pergunta é: quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Ah, pastor, aí fica difícil. Você quer quantos minutos para contar? Um dia inteiro, 2 dias, 4, não sei. Quanto tempo você quer para contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? O careca, ele vai dizer rápido, né? Eu tenho 0, pronto, acertou. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, mas Deus sabe. Deus sabe. Tamanho cuidado, tamanha soberania e governo de Deus. Lucas capítulo 12, o verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E Deus conta os fios de cabelo da nossa cabeça todos os dias, a cada novo amanhecer. Por quê? Porque todo dia cai pelo menos um fio e nasce outro. Deus sabe, os carecas estão facilitando a vida de Deus aí. Mas os que têm cabelo, Deus conhece. O que o texto está querendo dizer? Não temais. Vocês valem mais do que os pardais, do que os lírios do campo, do que qualquer outra coisa. Vocês são meus filhos e minhas filhas. Eu conheço vocês mais do que vocês mesmos. Eu conheço. Lucas 21, verso 18.
Diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É o princípio das dores, é um momento difícil, os cristãos vão ser odiados, é pandemia, contudo, nem um fio de cabelo da sua cabeça, nenhum sequer, vai se perder sem o consentimento de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não sei. Quem pode mudar os fios de cabelo? Só as mulheres, né? As mulheres têm a habilidade de pintar. Num dia está vermelho, no outro dia pode estar louro, no outro dia castanho, no outro dia... Pode mudar a cor, mas saber a quantidade exata de quantos fios de cabelo tem, dificilmente. A ideia não é que Deus vai contando, né, cada um, mas que Deus conhece toda a nossa vida. E os nossos dias estão muito bem contados diante dele. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Nós temos no Brasil um dito popular, e talvez você fale isso também, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, sem o consentimento de Deus. Porque a Bíblia diz isso. Em que versículo? Em que texto? Essa é uma ideia, sim, bíblica. Deus está no controle, Deus tem o governo de todas as coisas. Mas isso não é um texto bíblico, literalmente. Essa expressão está no Alcorão, no 6º surata, versículo 59. Está escrito lá. Pastor, o senhor está lendo até Alcorão agora? Na matéria de seitas e heresias, e também para ter uma boa defesa de fé e apologética, a gente lê alguns materiais, literaturas de outras religiões, do muçulmano, islamismo, espírita, livros apócrifos e etc. Então está escrito lá. Todavia, essa é uma ideia já expressa na Bíblia. Ele tem o controle dos pardais, ele tem o controle da natureza, ele tem o controle da minha vida, da sua vida, e realmente nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Porque quem domina todas as coisas e governa o mundo não é Alá, e sim o Deus criador dos céus e da terra. E porque ele criou a natureza e criou os seres humanos, ele tem domínio, ele tem poder. É dele, ele criou, ele sustenta, e ele sabe o fim de todas as coisas. E tudo é para a sua glória e louvor. Isso aquieta o nosso coração. Isso traz paz e segurança diante de um coração ansioso. Podemos ver aqui, amados irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, a questão de ansiedade na Bíblia. Um tema extremamente atual no presente momento, em que está intensificando, eu li uma reportagem, está intensificando muitos casos devido ao confinamento, à perca de trabalho, ao tédio do dia a dia, essa rotina aí dentro de casa, a ansiedade, as pessoas estão roendo as unhas, os dedos, estão tentando inovar, mas não conseguem, não quer sair do quarto, não toma banho, não troca roupa e etc. Mas nós temos Deus, um Deus em quem podemos confiar, que controla tudo e todos. De que forma a ansiedade, ela pode ser para o nosso benefício? E aí, entendendo o conceito inicial que eu disse, que a ansiedade é uma preocupação, é um se ocupar antecipadamente, é aquilo que expressa o nosso desejo, a nossa vontade, nossa ânsia, a nossa ansiedade. De que forma? E aí nós temos alguns exemplos bíblicos. Salmo 63, o verso 1. O salmista diz, aqui na palavra de Deus, Salmo 63, o verso 1, onde ele diz algo fabuloso para mim e para a sua vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Podemos usar a ânsia do nosso coração, a vontade, o desejo no nosso coração, e se preocupar com o desejo de querer mais da presença desse Deus forte, desse Deus todo-poderoso. É isso que o texto nos diz. O próprio apóstolo Paulo, ele disse aqui em 2 de Timóteo, falando
no desejo que ele tinha, 2 Timóteo capítulo 1, o verso 4. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4. O desejo que ele tinha de ver Timóteo, de ver Lloyd, de ver Eunice, de estar junto com eles, a saudade de estar com eles, a saudade dos irmãos que nós estamos tendo. Eu e você ansiamos o dia da volta das atividades da igreja. É uma ansiedade boa, é um desejo bom no nosso coração. E era esse o sentimento do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Eu quero ver logo vocês, para que eu transborde de alegria. Não é uma ansiedade que leva à tristeza, à dor, à angústia, à aflição, à desobediência, à culpa, não. Mas é uma ansiedade boa, uma vontade boa que nos leva a querer estar com os irmãos, porque produz alegria. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falou de ansiedade, da boa ansiedade. Lucas capítulo 22, no verso 15. Lucas 22, 15. Nós temos o relato aqui da última Páscoa, da última ceia, onde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, iria se sacrificar, satisfazendo assim a justa ira de Deus e morrendo na cruz, glorificando ao Pai. Então ele diz aqui, em Lucas 22, 15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. A Páscoa, e comer aqui, a Páscoa tem a ver com a nossa ceia. Eu e você certamente nós estamos ansiosos para estar na igreja, ceando, comendo do pão, bebendo do cálice, em comunhão, unidos uns com os outros. Então existem ansiedades no conceito de preocupação e a ânsia, a vontade, o desejo do nosso coração, que podem ser boas, saudáveis, como vimos na vida do salmista, de estar e querer estar na presença de Deus ansiosamente. Na vida do apóstolo Paulo, a saudade e a ansiosidade de querer estar com os irmãos, de querer ver os irmãos de comunhão. Na vida do próprio Jesus, ensinando aos seus discípulos a ansiedade, a vontade de querer participar da Santa Ceia e outras ansiedades excelentes que nós podemos ter no melhor sentido da palavra, porque o nosso desejo é querer ser habitação de Deus e por meio do seu Santo Espírito, a sua vontade, voltando lá para Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7, que a ansiedade que destrói, que faz o coração humano depender de remédios, porque está angustiado, porque está em trevas, porque não sabe o dia de amanhã, essa ansiedade ela não vem de Deus, mas a nossa ânsia, o nosso desejo, a nossa vontade de descansar nesse Deus que sabe todas as coisas, nos leva a adorá-lo mais e mais e mais. Meu irmão, minha irmã, em conclusão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a roupa que você vai vestir daqui a 8 dias no período da tarde? Você sabe quantos copos de água você vai beber daqui a 10 dias? Você sabe? Você sabe onde você estará daqui a exatos 46 dias, às 2 horas da tarde? Você sabe daqui a 1 ano se você estará nesse mesmo emprego ou não, ou no emprego melhor? Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você sabe o que terá na sua casa, na geladeira, daqui a exatos 12 dias, à meia-noite? Você sabe? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Você sabe por quê que Ele sabe? Porque é Ele que supre as nossas necessidades, porque é Ele que vai providenciar o que você vai comer, o que você vai beber,
o que você vai vestir, aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer, as portas que vão se abrir, as que vão fechar, o direcionamento, quantos anos te restam nessa vida, quantos meses, quantos dias, a sua vontade. Deus é Deus, digno da nossa confiança, e nós devemos desejá-lo mais, desejar a sua vontade, e estar na igreja e cear na sua presença. É essa lição de ansiedade que permeia toda a Bíblia e afeta os corações humanos no presente momento. Se essa mensagem pudesse chegar a cada um dos seres humanos da face da terra, se ela pudesse chegar, mas ela chegou ao seu coração, e você pode sim, nessa noite, tomar uma postura de confiar mais em Deus, de não andar ansioso por coisa alguma, mas daqui a pouquinho nós vamos ter um tempo de oração, e fazer conhecida diante de Deus as suas orações, súplica, petições, sempre com gratidão, e que nessa noite, em nome de Cristo, a ansiedade que havia no seu coração, ela não virá mais, em nome de Jesus. E em lugar da ansiedade que ocupa, que escraviza, que destrói, terá a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e ela vai habitar no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Amém, igreja? Glória a Deus por essa mensagem que fala muito ao meu coração, que certamente falou ao seu coração. Aprendamos a lidar com as nossas ansiedades, as nossas ânsias, as nossas vontades, e transformemos isso em adoração, confiança, total rendimento aos pés de Jesus.